Esse é o React contra Liberal de outubro. Esse é o Bruno Perini. Eu incluí um React sobre ele no contexto de um outro tema que eu postei recentemente no canal, acho que era Venezuela. Então aqui esse é um outro neoliberal. Todos esses neoliberais que aparecem no YouTube, eles tentam vender os cursos deles, palestras estranhas, mas não importa isso porque todos são a favor dessa entrega e submissão do regime nacional, do governo nacional, para o controle econômico do Federal Reserve, que é o que o Milei quer fazer, o eleito presidente argentino. Então vamos à temática do vídeo. Eles todos aparecem misteriosamente. Já notou isso? Não. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês 3 recomendações de leituras para que vocês possam entender um pouco mais sobre a escola de pensamento liberal, sobre a escola austríaca de economia e como... A escola austríaca de economia. Eu sei bastante sobre esse negócio, mas eu não dá tempo de falar isso aí. Todo esse pessoal tem ligação com o fascismo. A escola austríaca, o von Mises principalmente, com o regime fascista austríaco, húngaro. Então não é estranho que tu veja aquele Ordegan, né, que é uma coisa assim. Então surgem esses... cara, tudo é rico, olha onde o cara mora, tu vê pelo o estilo do layout das coisas, esses caras são... Mas vamos ao tema, senão eu vou parar em outros lugares. Base nisso também entender como que eu penso, porque muito de Tu não pensa nada, tu só quer ganhar dinheiro e... Aliás, as filosofias desses livros, elas não correspondem com a realidade do capitalismo liberal que de fato eles seguem. Por exemplo, o Noam Chomsky já apontou várias vezes como várias indústrias americanas, elas não, como aconteceu com a crise financeira de 2008, quando eles quebram, depois de várias fraudes e esquemas, eles recorrem ao Estado, que o Noam Chomsky chama de Estado babá, para socorrê-los. Então, eles não são de fato verdadeiros capitalistas, nenhum deles é. O capitalismo nunca existiu, o livre mercado também não. O livre mercado existe para pessoas, classe média baixa. Por exemplo, um cara abre uma loja de um supermercado, um mini mercado, sei lá, uma mini loja de alguma coisa, compete com outro cara. A bolsa intelectual, depois de ler vários autores diferentes, mas eu acabei vendo mais sentido nessa escola de pensamento, e isso é traduzido aqui nos vídeos. De maneira que muitas vezes, antes que eu grave um vídeo sobre algum assunto, vocês já vão saber mais ou menos como que vai estar funcionando na minha cabeça para interpretar os dados que vêm, as notícias que estão chegando. Vocês já pediram vídeos assim várias vezes sobre livros de iniciantes nessa parte, recomendação. E em minha defesa, eu quero falar que é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu já tinha gravado anteriormente, e não é do meu perfil apontar culpados, né? Longe disso. Mas o Kaique perdeu o primeiro vídeo, por isso eu tento que gravar uma segunda vez, né, Kaique? Grande abraço, viu? Obrigado aí por ter perdido o vídeo. Agora, continuando. Não entendi a referência, nem importa. O primeiro livro dos 3 que eu quero recomendar, e eu acredito que é o mais simples de se entender, embora os outros 2 também sejam simples, inclusive são livros pequenos, em 1, 2 dias você consegue ler, é esse aqui, do economista austríaco Ludwig von Mises, chamado As 6 Lições, e nesse livro ele consegue ser extremamente didático pelo seguinte: esse livro é a transcrição de palestras que ele fez na Argentina nos anos 70, quando eles estavam... Quando a ditadura militar estava em voga, ou preparando para a ditadura militar. Lembrando que o Milton Friedman, que ele provavelmente vai citar esse bosta aí, ele ajudou a economia chilena no chamado tratamento de choque. Tem um livro de uma escritora chamada Naomi Klein, onde ela especifica o que o Milton Friedman fez. Então, esses libertários não são a favor de liberdades, não são o que eles chamam de freedom, como diz Noam Chomsky, é anarquia, é o que o Milei quer fazer. É a submissão total a corporações e entidades privadas. Tiranias privadas, porque nós não temos controle sobre as organizações privadas. O argumento do Chomsky é que pelo menos nós temos uma influência sobre os governos, porque, e de fato essa é uma das razões de eu ter votado no Lula, mas porque nós não tínhamos opções mesmo, era o Lula ou era o quê? O Lula, tomar um Epocler e votar no Lula, porque esse governo do Lula tá uma bosta.
Eu explico isso depois, mas como tem explicado, mas melhor que o Bolsonaro, será? Buscando, né, havia um Instituto Liberal na Argentina, tentando adotar um caminho mais liberal para a economia argentina, que obviamente no longo prazo acabou não acontecendo, né? Tiveram uns flertes com o liberalismo de vez em quando, mas a própria... O que eles chamam de flertes com o liberalismo é que o liberalismo ele não dá certo, ele quebra os países. Nós podemos dizer que o Fernando Henrique então teve um flerte com o liberalismo. O Fernando Henrique destruiu ele. Na verdade foi um contínuo, né? Golpe militar, destruição sempre um ataque ao nacionalismo. A própria história da Argentina, pelo menos ali após a Segunda Guerra Mundial, começando com o governo do Perón, é uma história muito mais voltada para um intervencionismo extremo, tendendo ao espectro socialista muitas vezes, do que algo liberal. E o que o Ludovic von Mises ele fala nesse livro? As 6 lições. Basicamente, o livro é dividido em 6 capítulos, onde ele começa falando sobre capitalismo, para que as pessoas possam entender o que ele é, né? Muito do que a gente entende como capitalismo, na verdade, não é o capitalismo, segundo a visão do Ludovic von Mises, da escola austríaca, seria muito mais o intervencionismo, o Estado interferindo bastante na economia, que é o 3º capítulo. O 2º capítulo entre esses... Sem o Estado intervir na economia, não tem economia. Porque, por exemplo, se não fosse o Estado, o que aconteceria em 2008? A economia global ia colapsar totalmente. A integração da economia global é artificial, ela foi feita pelos Estados Unidos na Guerra Fria, isso é geopolítica. Tu vê aquele picareta do professor Rock, que deve ser outro porra neoliberal também, falar dos golpes na Guerra Fria, ele deve subscrever a tal maldita guerra, ele subscreve para a propaganda americana, que houve uma guerra contra os comunistas. O que é mentira. 2, ele fala sobre socialismo, com foco ali em planejamento governamental, cálculo econômico, que é um problema. Inclusive, aliás, todas as tecnologias que nós usamos hoje foram desenvolvidas sob o controle da economia planificada pela gestão do Pentágono. Como é que funciona a economia americana que se impôs ao mundo? Isso aqui é geopolítica. Eu vou continuar esse assunto em cronologia depois. Mas basicamente funciona assim. Os Estados Unidos usou o pretexto da Guerra Fria e foi destruindo as nações do mundo e não permitindo que esses países desenvolvessem tecnologias independentes, nem que tivessem seus próprios bancos, seu sistema capital. Então eles impuseram, isso eles chamavam de período de contenção e chamavam de nacionalismo radical, o que na verdade é só o nacionalismo. Nunca existiu o comunismo. O comunismo nunca foi uma ameaça. Stalin nunca foi ameaça. Explico isso depois quando eu estou tentando terminar as palestras do Anthony Sutton, eu faço a tradução e explico sobre o Anthony Sutton para avançarmos nessas temáticas. Então, o Pentágono diz assim: nós queremos, que aliás é o argumento que uns dizem que salvou a economia americana foi a Segunda Guerra Mundial, porque aí aquela indústria da guerra movimentou a economia americana, tá? E o que eles faziam? Faziam assim, ó, nós queremos desenvolver aí, eles faziam uma relação com as universidades desenvolviam tecnologia, a inteligência, o exército está dentro das universidades. Tu não pode dentro da universidade americana ter uma tecnologia livre, o Pentágono vai te abordar. Se for uma tecnologia sensível, vai te abordar. A prova de que não existe livre mercado é que os chineses queriam comprar a Qualcomm. E vocês veem como esses liberais e pessoal de direita no Brasil é contra a China. Se existisse livre mercado, os chineses poderiam ter comprado a Qualcomm. Não foi o que aconteceu. Os americanos não permitiram. Ele tem um outro livro. Então o Pentágono ia lá e determinava quais coisas eram desenvolvidas, quais não eram. Pegava aquela tecnologia, desenvolviam ela a custo de defesa, ou seja, o socialismo americano, que é para os capitalistas são socialistas. Nos Estados Unidos eles não deixam o socialismo para as pessoas comuns, eles deixam o socialismo apenas para os capitalistas. Então eles desenvolvem as tecnologias com verba do Estado, ou criando clientelismo entre os bancos. Por exemplo, o Estado vai lá e toma dinheiro emprestado, porque ele não consegue levantar dinheiro suficiente. Aí os Estados Unidos vai lá e toma dinheiro emprestado. Mas como os Estados Unidos é o poder central do mundo,
quem é que vai cobrar esse dinheiro deles? Eles têm a máquina do dinheiro. Aí eles vão lá e tomam dinheiro emprestado. E o banco ganha dinheiro com juro. Então, guerras endividam e dívidas fazem bem aos bancos. É assim que o banco ganha dinheiro. Tu quer arrebentar com esses caras? E por que eles mantêm o Brasil nessa economia neoliberal? Porque o Brasil não desenvolve nada. E o brasileiro está sempre com essas economias inflacionadas, serviços que não funcionam, privatizados, caríssimos, tarifas caríssimas, que é o que esse cara apoia. E aí tu vai lá, pega um cartão de crédito, pega um empréstimo e é assim que o banco ganha dinheiro. Parte de todo o que faz um rolo compressor. O Estado não tem mais dinheiro, ele toma dinheiro do banco. Tá? Aí ele continua pagando juros sobre dívida. No que eles pagam, no que vai essas dívidas? Quem endividou o Brasil? Não sabemos, ninguém explica, só pode ter sido no período militar. É o mesmo crédito, é a mesma linha de crédito e dívida? Quem estudou isso aí? Tu não vê ninguém falando disso. Nem o economista do bem da esquerda, Eduardo Moreira. Eu não vi nenhuma cronologia da dívida brasileira. Mas é um esquema. Então o Pentágono lá desenvolvia a tecnologia, hospedava os custos no pagador de impostos americano. Quando a tecnologia está pronta, eles pegam boca aberta qualquer, tipo esse Zuckerberg ou Bill Gates. Não que eles não tenham alguma competência, mas eles não são ou Elon Musk, eles não foram eles que desenvolveram. Eles são o teste, eles são para manter o mito do empreendedor capitalista que surge do nada e fica bilionário brasileiro. Esses idiotas acreditam nisso. Muita gente no Brasil acredita nessa baboseira. Talvez os americanos também. Tá? O mito do capitalista bem sucedido, que é na verdade uma ação governamental. Com esse título, O Problema do Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, onde lá em 1921, 4 anos depois que os bolcheviques fizeram sua revolução na Rússia... Aí você tá morto esse assunto, porque não foi nem isso que aconteceu. Então, pular isso. R$7, vamos entupir de água aqui para vender na cidade e rapidamente o preço ele volta a baixar. Então ele falava que por conta disso, dessa falta de preços, o que acaba levando o planejamento central do governo a adotar políticas cada vez menos eficientes, pessoas isso não está posto mais, esse tipo de cenário nem é impossível mais. Pode aumentar a oferta de dinheiro, a oferta monetária na economia? O próprio governo. Então, ele que acaba causando inflação. Na quinta parte tem o investimento estrangeiro, que também é algo bem pouco compreendido, né? O pessoal muitas vezes dá uma conotação negativa para quando... às vezes dá uma conotação negativa. Não, uma questão de poder, merda. Uma questão de poder. Porque assim, como diria Napoleão, a mão que dá está acima da mão que pega. Se alguém chegar na rua e disser assim, toma aqui R$2.000, eu quero investir em você. Mas por quê? O que tu quer em troca? Não quero nada, eu te amo, eu te acho legal. É isso que quer que a gente crê? Que algum cara vem aqui, larga dinheiro aqui e vai embora? Quer dizer, que investimento estrangeiro implica nenhum compromisso com o lugar. O cara vem, que nem a Ford. A Ford é um investimento estrangeiro. Aí a tua economia cresce dependente desse tal investimento estrangeiro. Quando o tal do investimento estrangeiro considera que o custo é muito alto para manter, começa o pessoal a exigir. O pessoal, veja só que escândalo, não aceita mais trabalhar por um salário de fome, quer algum direito, horas reduzidas, quer aquilo que os americanos têm lá dentro, né? Como nós somos macacos do terceiro mundo, nós não podemos criticar essas coisas. Aí quer saber de uma coisa? Está muito caro isso aqui. Nós vamos ter que pagar mais gente, então nós vamos pagar mais dinheiro, nós vamos embora. Aí a Ford fecha e fica todo mundo olhando pro céu. Isso é investimento estrangeiro. Estrangeiro investe em um país. E o sexto e último capítulo fala sobre políticas e ideias. É um livro que é muito bom, ele é para o iniciante, porque dentre os economistas que eu leio, eu acredito que há vários muito bons, né? Eu gosto muito do Hayek, por exemplo, do Rothbard, mas o Ludwig von Mises é um cara extremamente didático. Se vocês aqui me acham didático é porque não conheceram ainda o Ludwig von Mises. E os outros dois livros são mais voltados, especificamente 19, que já era uma época onde o governo francês estava bem intervencionista. E o que ele fala nesses livros? Bom, a primeira recomendação seria esse aqui, A Lei, aqui com o subtítulo Por que a Esquerda Não Funciona. Tem a foto do Che Guevara sendo coberta aqui por uma pintura amarela.
Mas basicamente na lei, ele pega aquela questão dos direitos jurisnaturais, né, que segundo o liberal é aquilo com que o homem nasce dotado, direitos inalienáveis, que são direitos negativos e, usando o termo jurídico, erga omnes. O que é o erga omnes? Você pode cobrar de qualquer homem aquele tipo de direito. E um direito negativo, em contraposição a muitos direitos que nós temos na nossa Constituição, que são direitos positivos, o direito negativo, para que você respeite ele, basta que você não faça nada. Ou seja, né, quais são os direitos naturais aqui que ele coloca? Que deve ser o direito que Israel demanda, que a gente não faça nada. Deve ser um direito negativo. Eles querem matar crianças na Palestina e não querem que ninguém faça nada. Se você fizer, você é um antissemita terrorista. Mesmo se você for um judeu que nem o Breno Altman. Isso é um direito negativo? Vida, liberdade e propriedade. Como respeitar esses direitos negativos? Simplesmente não atente contra a minha vida e você está respeitando o meu direito à vida. Vai lá na Polícia Federal e avisa eles. Aparentemente a Polícia Federal não acredita nesses direitos. Esse pessoal vive nesse mundo mágico do liberalismo. Quando o cara tem dinheiro, quando o cara tem dinheiro no Brasil, ele acha que ele é sábio. Sempre acontece isso com o cara que começa a ganhar dinheiro. Ele acha que ele fica inteligente, ele acha que ele é sábio. E ele cria um mundo paralelo que não existe. Tá? Ele cria um universo paralelo. E é esse aqui, um apartamento asséptico que nem ele tem aqui, séptico que ele tem aqui, né? O cara parece que saiu num filme de ficção científica dos anos 70. Por que tudo tem que ser branco aqui? Tu é espírita? O que é isso aqui? Porque tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser clean, né? Isso aqui já mostra que não é uma coisa espontânea, não é real. E não é ficção. Ele quer ser verdadeiro. Então, da minha propriedade, você está respeitando o meu direito à propriedade, e não me torne um escravo, você está respeitando o meu direito à liberdade. E o que ele fala é que o Estado, que surgiu para inicialmente defender esses direitos que são anteriores ao próprio Estado, ele acabou por ser aquele que mais viola os nossos... Em primeiro lugar, a concepção de direitos advém de um idealismo filosófico sempre. Sempre é uma conjuntura filosófica que é posta. Tu não pode falar de um assunto desse muito mal falado, muito porcamente, num videozinho xixelento desse aqui, porque isso aqui é filosofia do direito. E tu não pode falar disso assim aqui. É muito leviano. Também não gosto da expressão, mas é muito leviano. Os direitos naturais através, por exemplo, da criação de direitos positivos. Porque todo mundo quer educação e saúde. Acho que nem ele sabe do que ele está falando. A gente quer que as pessoas tenham acesso a isso, mas educação e saúde tem um custo. Então, quando você fala que aquilo é um direito, vira um direito positivo, porque para que você possa dar educação e saúde para as pessoas, você tem que obrigar outras pessoas a pagar por isso. Novamente, comparando direito negativo e positivo. Não, você não precisa obrigar as pessoas a pagar por isso. O conceito significa da seguinte forma: é um serviço público. Todos concordam com isso? Aí tu está ignorando a opinião das pessoas. Vou fazer aqui, por exemplo. Você acredita que deve existir no mínimo uma base de saúde pública? Aliás, o SUS tem evoluído muito. Deve existir uma base de saúde pública que está inerente nos impostos da nação, está no ethos da nação, para servir caso você precise ter uma assistência? Você não concorda isso como um serviço público? Então por que esses caras são contra? Isso é um papo furado, porque o que eles querem é privatizar a saúde para lucrar em cima e especular em cima. Podemos estudar todo o aspecto Obamacare, mas não dá tempo de entrar aqui. Esse vídeo já excedeu o tempo normal. Mas não importa. Então, da recompensa, mas não importa. Então, eu seria a favor de ter que estudar cada país o sistema híbrido. Você paga por um sistema de saúde privado se você quiser, enquanto nós, o povo, financiamos por um sistema. Se nós temos, o engraçado é que ele não tem problema mais. Alguém já viu o gráfico da dívida pública brasileira? Procure aí que você vai enxergar. Você vai ver. Olha, mais de 70%, então, um número altíssimo, uma porcentagem altíssima vai só para pagar juro da dívida, que ninguém sabe quem fez. Quer dizer, o custo da saúde pública brasileira não chega nem a 1/3 do custo com a dívida com os bancos que ele ama tanto. Então, esse papo furado, se cai por terra, isso que ele está falando aqui não tem sentido nenhum. Se eu chego na rua e falo para alguém, respeite a minha vida, por cento, sendo você concorda, você passa também da impressão, que na verdade não é uma impressão, o que se vê e o que não se vê. Vejam que é um livro curto, a lei também é curto, há 6 lições, esse aqui está um pouquinho maior, mas porque é uma edição de capa dura, então dá uma impressão. Quem fala do tamanho do livro? Ignorante que não lê.
Quem fala de tamanho de livro? Por que isso? Porque ele sabe que o público dele vai se forçar a ler para fingir ser sofisticado, tomando cerveja colonial em bares. Esse é o pessoal que lê esses livros. É para botar na estante e se aparecer. Isso é só para... Na verdade, o livro é uma espécie de propaganda para comportamento que eles inevitavelmente terão. Entendeu? É como se o cara fosse um bandido mafioso e ele depois busca livros que justifiquem ele ser um bandido mafioso. Que é a relação da máfia com Maquiavel, por exemplo. Maquiavel não quis advogar para a máfia, mas os mafiosos gostam do Maquiavel, mas eles não leem Maquiavel e se tornam mafiosos. Eles são mafiosos e depois leem Maquiavel. É uma justificativa retrógrada, que é coisa de picareta. De que é maior, mas o livro em si também não é muito grande. Mas agora, no que se vê e o que não se vê, eu acho que eu posso resumir o livro nessa seguinte frase aqui do Bastiat. Ele fala que, na esfera econômica, um ato, um hábito, uma instituição, uma lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Tu pode dizer isso sobre qualquer coisa. Essa frase não quer dizer nada. Na esfera climática, um efeito gera vários efeitos. Na esfera educacional, um efeito gera vários efeitos. Isso serve em qualquer circunstância. Só o primeiro efeito é imediato. Manifesta-se simultaneamente com a sua causa, é visível. Os outros só aparecem depois e não são visíveis. Por conta disso, o nome do livro, O que se vê... Não necessariamente. Por exemplo, o Israel entrando em Gaza. O efeito visível é que nós vamos matar toda essa gente e eliminá-las daqui. Qual é o efeito não visível? O efeito não visível é o mesmo que é visível. Pode ocorrer a possibilidade de que os países da região vão se aliar contra Israel e eliminar Israel. Para mim, me parece bem visível todos os efeitos disso. Quer dizer que a não visibilidade de uma consequência de efeitos é, na verdade, só arrogância de quem não enxerga direito. Então, o nome desse livro deveria ser Você que não enxerga, leia-me. E o que não se vê. Dando um exemplo... ele embaçou o vídeo para fazer uma metáfora, foi isso? Se vê e o que não se vê. Dando um exemplo... É cafona esse cara. Aqui no livro, e que constantemente aparece. Isso aqui é da metade do século XIX, mas até hoje, essa ideia do governo de interferir para, por exemplo, induzir o crescimento nacional, ela é muito presente, e aqui ele tem um exemplo ótimo sobre isso. Ele fala o seguinte, o governo fala, vamos fazer obra pública. Então eu vou botar um cenário que ferra, eu sou o liberal que acredita em liberdade de expressão, certo? Vamos fingir que esses caras acreditam em liberdade de expressão. Então tá. E se eu começar a criar chamado litanias, eu criar ensaios moralizantes dizendo que a tecnologia... Por que tu precisa de um novo iPhone? Por que tu precisa de um novo carro? E eu, como orador de excelente retórica, consigo criar uma galvanização das pessoas do meu país, onde as pessoas deixam de serem consumistas e param de comprar novos carros, novos celulares e até comidas de marca nos supermercados. O que tu faria? Já que a economia moderna é baseada em consumo, o que tu faria? E o que o Lula sempre disse? Queremos fazer o povo consumir mais. Então o Lula é amigo do capitalismo. Porque tu troca de celular de quanto em quanto tempo? Quantos tênis da Nike tu tem? Tu compra? Tudo isso é o capitalismo. Se nós deixarmos de termos essa postura capitalista, por isso que o pobre ele tem que ser eliminado no regime capitalista, porque ele não consome. Então a gente consome com ele. Essa é a função. Se tu não tem uma função de consumo, tu não tem valor no regime capitalista da cabeça de pinico desses caras aqui. Mas eu não acho que esse cara enxerga isso. Irônico. Vamos construir aqui uma estrada. Todo mundo fala, olha, é bom, isso vai gerar empregos. É uma das receitas do keynesianismo, né? O Estado vai gastar mais, paga alguém para abrir um buraco, outra pessoa para fechar. Ideal que seja... Quem disse que o Estado vai gastar mais? Tá, mas se o Estado não, por exemplo, o Estado é o comando da nação que decide o que é importante para a nação. Tu acha que tem um cara, vamos supor que tem um bilionário que mora na Látvia. Tu acha que ele está preocupado se tem uma estrada que conecta o Acre ao Amapá? Aí, por que ele deveria se importar com isso? Você nesse exato momento, você está preocupado que na África Central está faltando viadutos? Tu vai fazer alguma coisa sobre isso? Tu podendo investir como corporação brasileira, tu investiria onde? No Brasil ou na África Central? O que a China quer fazer? Fazer esses investimentos corporativos como Estado. Eles são fascistas, eles são capitalistas de Estado. Como os americanos são capitalistas de Estado. São todos fascistas. Só existe um regime, o fascismo. Então,
Se eu não... Que compromisso uma pessoa tem com o estado do outro? Nenhum. Pau no teu cu, fica aí sem estrada. Tu vai dizer pra mim, como é que uma empresa privada... Como é que uma empresa privada teria lucro? Quem lucraria com uma estrada? Não dá no mesmo isso. O Estado pega dinheiro do banco ou tira dinheiro de ti para fazer um serviço. Qual é a diferença dele... Quer dizer, o Estado dele construir uma corporação própria que tu sustentaria. Qual é a diferença em termos de custo em relação ao pagador de impostos, que é tu? Que diferença faz para ti? O dinheiro vai sair do teu bolso de qualquer jeito. Que diferença faz se esse dinheiro for para uma corporação estatal ou ele for para uma corporação privada fazer estrada? Quem é que vai pagar uma corporação privada para fazer uma estrada? A não ser que o plano de negócio da corporação privada para fazer estrada seja recuperar o dinheiro deles com impostos, com pedágios. Mas se os pedágios forem muito caros, por exemplo, uma empresa pública pode fazer estrada e não cobrar pedágio, já que o próprio imposto já pagaria pela manutenção. Então, esse é meio falha, esse teu raciocínio aqui, não? O útil, né? Esse exemplo do buraco aqui é um exemplo extremo, mas você vai estar dando dinheiro para as pessoas, elas com dinheiro poderão ser capazes de consumir mais. Isso teoricamente faria a economia crescer. E muito antes de existir o keynesianismo, muito antes de nascer o John Maynard Keynes no século XIX, você já tinha os romanos fazendo isso. Você pega a época de Júlio César... ele é historiador também, vejam só. Quis dar emprego para a população, né? O que ele fez? Construiu templos. Não vai confiar na acepção desse cara de Júlio César. Eu diria que você tem que pesquisar o Júlio César por tua conta. Construiu monumentos, tudo isso colocava o romano para trabalhar, ele ganhava mais dinheiro, ficava feliz naquele momento. Só que isso é o que a gente vê, e é o que você não vê, porque o Estado ele não gera riqueza, ele simplesmente toma de uns para dar para outros. Então o Estado não gera riqueza, mas quem toma de mim para dar para os outros é o banco. O que faz um banco? Me explica o que o banqueiro faz. De onde é que sai o dinheiro do banco? O banco não é uma indústria, o banco não é uma fábrica. Todos os argumentos que ele atribui ao Estado, tu pode atribuir com mais certeza a um banco. O que faz um banco? Bom, a única coisa que a gente sabe sobre o banco é o seguinte: nós temos que dar dinheiro para eles. Isso é a única coisa que a gente sabe sobre o banco. Não é isso? Para que serve um banco? O que eles fazem com esse dinheiro? Ele inverte a posição das coisas. O Estado tem a obrigação com a nação. O banco tem obrigação com quem? Com ninguém. Nessa hora, o que o Estado faz? Ele pega dinheiro de todos nós através dos impostos, ou ele pode criar dinheiro também, seja através de endividamento ou simplesmente através da impressão de mais moeda. Todas essas alternativas com consequências, que não são vistas de cara, mas aparecem depois. E ele pega esse dinheiro para empregar, por exemplo, em obras públicas. Mas existem consequências nessas ações porque existe um sistema de banco internacional que paira sobre todas as nações. Conjurar um cenário onde o governo é culpado por todos os problemas, em termos conceituais, num mundo onde o sistema internacional de finanças existe, quem empodera o ignorante, o sistema financeiro internacional, são os governos. Quem leva a política do FMI ao mundo é os Estados Unidos, através dos golpes de Estado. Como diria um membro do governo americano, não existe McDonald's sem McDouglas, que era uma empresa de aviação americana. Quem cria mercado para a Coca-Cola e para o McDonald's, quem criou esses mercados não foram os capitalistas, foi o governo americano. Os capitalistas têm que agradecer o governo americano. Quem criou a mão de obra escrava barata na China e no Sudoeste Asiático, que permite que várias pessoas tenham tênis da Nike? Foi o governo americano. Só que depois o que acontece? O sistema capitalista, ele ciclicamente, ele morre toda hora, porque são tudo picareta. Tu vê que antigamente o pessoal dizia assim: a soja transgênica vai vir para baratear o custo da soja. Tudo está sendo feito com soja transgênica e os preços sobem. Depois o preço das porcarias sobe. Vai ter um período que não vai ter mais mão de obra escrava, ou todo mundo vai fornecer mão de obra escrava. No caso dos romanos, né, na época de César, no keynesianismo, construir estrada, construir prédio, infraestrutura. Só que a questão é que esse dinheiro saiu de algum lugar. Então, do teu cu. Dinheiro estava na mão das pessoas, podendo ser usado em outras coisas que talvez... Aonde? Mas um indivíduo livre não tem compromisso com o bem-estar social do país, cara. Ele não entende esse boca aberta. O que tu acha? Como é que tu acha que você é Sin City, cara? Como é que tu acha que ia ficar isso aqui?
Você já é uma merda. Uma coisa é um governo, o conceito de governo está aí, tá? Então, tu acha que as coisas que estão aí, se já tá ruim com o governo, com 100 é pior. É que nem polícia. Pra que serve a polícia? O fato dela existir serve pra alguma coisa. Imagina se não houvesse polícia. Se o conceito de polícia não existisse na cabeça de... O simples fato da polícia existir já oprime vários criminosos. Se eu eliminar... Não existe polícia mais. Não existe polícia mais. Não tem mais polícia. Não tem mais polícia. Tem certeza? Não tem mais polícia. Acabou a polícia. Eu acho tão lunático a ideia de acabar com a polícia da esquerda quanto a desses caras de acabar com o Estado. Porque é insanidade dos dois jeitos. Isso aí, porque isso não vai acontecer. Primeiro que os próprios capitalistas precisam do Estado para sobreviver, já que o tal capitalismo que esse cara prega não existe. Porque ninguém nasceu com vontade de tomar Coca-Cola. Como é que tem um billboard da Coca-Cola? Por exemplo, a China tem esse poder. A China pode dizer assim, eu não quero a China, você tira essa porcaria, essa empresa daqui. Quando a China faz isso, para o bem ou para o mal, ela está exercendo nacionalismo. O que o Putin fez com o champanhe? Declarou que o champanhe feito na Rússia era considerado champanhe. Os franceses ficaram bravos, porque o verdadeiro champanhe é só o francês, feito na região de Champagne. Mas, claro, o ponto aqui não é a questão de champanhe, o ponto é que o Estado tem esse poder. Aí, a partir de agora, vão todos tomar no cu de vocês, em nome de defender o interesse nacional. Essa possibilidade existe no Estado. Sem Estado, esses caras fazem o que querem. Aí tem que estudar as leis de abuso, um monte de coisa. Então acho que já deu para ter uma ideia, né? Se inscreva aí, tá aí os links na descrição, quem quiser colaborar. Como essa aqui é uma recompensa React contra liberal do Apoia-se a partir de R$30, R$35. Todo mês eu faço um React contra liberal. E tem um monte desses caras que surgem toda hora. É uma praga na face da terra. É isso aí, pessoal.